Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui é o irmão Caio da IPUB Xaxim e hoje estamos aqui para mais um episódio TrueCast Podcast Unicidade. E hoje estamos aqui com um tema super interessante que é sobre por que não cremos na Trindade, para você aí que gosta de defender a nossa fé unicista. E estamos aqui com um convidado aqui que é o nosso pastor Anderson de Oliveira. Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Olha que bênção, 10º episódio do TrueCast Unicidade. Uma grande satisfação para nós e quero te agradecer por estar aí participando, compartilhando e ajudando este projeto que cremos que veio do coração de Deus para aí testificarmos da nossa fé, esclarecermos, tirarmos dúvidas. Por isso, contamos aí com a sua colaboração ainda. Compartilhe, assine o canal, curta, tá bom? E nos ajude e até incentivando outras pessoas e nos mandando aí sugestões de temas, de versículos que vocês querem para nós estudarmos na Unicidade, irmão Caio. Amém. E também estamos aqui com o irmão Everton para nos dar uma saudação. A paz do Senhor, meus queridos. Que bênção ter aqui com vocês, conosco. Mais um episódio e hoje não vai ser diferente, vai ser uma bênção. Vamos estar falando bastante sobre esse assunto. Por que não cremos na Trindade? Então, ao longo do programa, você vai saber. Acompanhe até o final. Amém. Então, vamos começar com o nosso primeiro ponto aqui, que nós gostaríamos de conversar. Se nós não cremos na Trindade, como deve ser essa questão de olhar para a divindade, da questão do entendimento sobre a divindade? Qual que é a tua visão, pastor Anderson? Bom, inicialmente é importante quando nós vamos defender algo na fé, além da ideia de ter uma base bíblica, né, que seja, que testifique, né, que fundamente aquilo que nós cremos, vocês vão onde concordar comigo, que também tem que ser algo racional, né, algo que faça um sentido. Por que eu estou falando isso? Porque um dos problemas da doutrina da Trindade é que os teólogos que defendem muito deles dizem que é um mistério, que é algo que você tem que aceitar pela fé, que é um mistério de Deus, e eu creio que não, porque o nosso culto a Deus, como diz a própria palavra, é um culto racional a Deus, né? Obviamente, nós não conseguimos explicar tudo nas Escrituras, entender tudo, nem tudo está nos revelado, mas aquilo que nos é revelado, Deus automaticamente vai nos comunicar, além do Espírito, pelo seu Espírito a nós, mas também para que o homem possa entender, porque a razão foi criada por ele. E a Trindade já esbarra nesse problema, né? Por de você ter 3 deuses, que tem, os 3 são todos poderosos, mas todo poderoso é um só, então já começa aí a trazer várias dificuldades. Então, o primeiro ponto, eu creio que é uma questão de você poder realmente entender e fazer um sentido, né? Eu concordo com o pastor. A própria palavra de Deus, em Romanos 12, capítulo 2, vai dizer que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar ele pela renovação do nosso entendimento. Uma vez que nós recebemos a revelação de quem é Deus para nós, nós temos que compreender quem Ele é. Claro que compreender Deus na sua totalidade com a nossa mente humana fica um pouco complicado. Mas penso eu que Deus, ele não ia se revelar a nós, ia deixar a essência de quem ele é de lado, ou meio que embaçada, como se a gente não conseguisse entender ele completamente.
no sentido de saber quem ele é, de fato. E como o pastor bem disse, o nosso culto a Deus ele deve ser racional. E é interessante que ao olhar as Escrituras, várias vezes a gente vai ver passagens de que nós devemos conhecer a Deus e buscar em conhecê-lo, se aprofundar nas Escrituras. O nosso culto ele tem que ser racional, então é com entendimento, não é por tradição, não é por uma crença no que o outro pensa ou no que a história humana vai dizer, mas sim no que as Escrituras vão trazer para nós de quem é Deus. E com isso a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação das Escrituras, no sentido da hermenêutica, porque a gente pode cometer o erro de trazer o que está escrito do contexto, daquilo que o escritor queria dizer para nós, para forçar o entendimento que nós já temos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que nós temos que buscar em Deus o entendimento. E esse é o objetivo do programa, né? Trazer uma clareza, um entendimento. Bem colocado pelo pastor também, sobre a questão de mistério, né? Quando você não consegue explicar alguma coisa, você vai usar a palavra mistério. Mas Jesus bem disse aos discípulos, uma certa feita, que ele olhando para o povo, ele fala assim, olha, a eles não é dado conhecer o mistério, mas a vocês é revelado para os discípulos. E é interessante que se nós olhamos para os discípulos e Jesus falou que a eles, aos discípulos, foi dado entender e que não havia mistério para eles, para nós também nos dias de hoje, que somos discípulos de Jesus, também devemos ter esse entendimento. Um entendimento aberto. Também é interessante a gente observar que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele abre o entendimento dos discípulos para eles compreenderem as Escrituras. Sim. Né? Então, por isso que eu digo para vocês, é interessante a gente adorar a Deus com todo entendimento, né? Com culto racional. E nessa mesma linha, um outro exemplo, um exemplo que eu trago comigo, que fundamenta muito eu buscar mais, entender cada versículo que às vezes queira confrontar essa ideia da unicidade de Deus, é o fato que não é ilógico, não faz nenhum sentido eu ter ali 39 livros do Antigo Testamento dizendo que é um só Deus, um só Deus, um só Deus a todo momento, e daqui a pouco eu vou para as páginas do Novo Testamento e alguém quer me dizer que ali agora são 3 deuses. Então, é uma coisa muito simples, né? Eu não posso ter todo o Antigo Testamento dizendo de um único Deus e logo depois eu vou apresentar 3 e dizer, não era bem que era um só, agora é 3. Então não faz nenhum sentido, porque a todo momento no Antigo Testamento, porque há um só Deus, né, ele é colocado, fora de mim não há Salvador, eu sou o Senhor. Então, e outros textos, né? Deus nunca aceitando qualquer outra adoração e não apresentando ninguém. Aí daqui a pouco agora são 3. Então isso já quebra essa questão racional para nós, né? Então é um ponto aí que já fragiliza essa doutrina da Trindade. Por quê? Se fosse para crermos que há 3, desde o início, lá de Gênesis em diante, está sendo revelado, né? Mas não, o livro, o profeta mais messiânico que tem é Isaías. Isaías é um dos livros mais unicistas que tem, né? É os versículos que tem muitos versículos ali dizendo de um só Deus, né? Fora de mim não há Salvador. Então, já é um ponto, assim, para mim foi fundamental a entender, né? Não tem como eu vir mudar isso, né? Tanto é que até mesmo o povo judeu, né? Até os muçulmanos, eles rejeitam o cristianismo tradicional devido à doutrina da Trindade, ela soar um triteísmo, né? Uma pluralidade, né, de pessoas, e para o judeu e para o muçulmano isso é totalmente descartável, né? Sim, porque se a gente for, Bem lembrado. se a gente for ver a ideia de que Deus se apresentou primeiro a esse povo judeu, né? E através desse povo se revelou quem ele é, a essência de quem ele é, do que ele gosta, do que ele não gosta, aquilo que ele tem por preceito, aquilo que ele zela, e ele se revelou como sendo um único Deus, né? Tanto é que a gente observa o Shema, ouve ao Senhor nosso Deus, é um, né? E agora a Trindade, ela usa esse texto com uma palavra ali em hebraica, errad, para dizer que é um composto. Mas se a gente for olhar nas Escrituras,
toda unidade composta, no texto, ele apresenta o que está sendo composto. Ora, o homem e a mulher vai se casar e vai se tornar um. A palavra é rádio. Mas ali no texto está mostrando o que é a composição, o homem e a mulher. Há um cacho de uva. A palavra é rádio. Está mostrando no texto a composição. O quê? O cacho de uva. Né? Mas em Deuteronômio 6:4 não tem composição nenhuma. Não tem como dizer, Deus estava se revelando de uma maneira posterior, de uma maneira progressiva, que lá na frente ele sabia que ia se revelar diferente. Não tem lógica, não tem coerência. Mesmo a gente olhando para as Escrituras, que o Velho Testamento e o Novo, eles são unificados em um só, não tem como trazer uma ideia no Velho e depois no Novo mudar essa ideia. Né? Se o Velho é a sombra das coisas que haveria de vir. Né? E se nós chamássemos um judeu aqui, ou conversasse com um judeu realmente praticante, que conhece, não, em nenhum momento se concebe na fala deles a existência de um outro Deus. A questão é monoteísmo, né? Essa é a essência do judaísmo e até de outras crenças, como você citou, né? Até mesmo o islamismo, né? É o monoteísmo, né? E deveria ser o cristianismo, né? Mas depois é apresentado isso. Então não faz nenhum sentido. E se Deus quisesse que o judeu já entendesse, ele já ia deixar isso, né? Mas o judeu sempre colocou, os profetas sempre colocaram que há sempre um só Deus, né? Exatamente. E também se fosse colocar pessoas distintas em cada atributo de Deus, né? Imagine quantas crenças que não iam surgir por aí, né? A ideia também, trazendo o povo judeu aqui para o contexto, quando Deus se revela sendo um, não passa na mente de um judeu, em hipótese alguma, esse único Deus, mesmo que a Trindade vai dizer, não, é um Deus só, mas dividido em 3 pessoas. Não passa na cabeça dele esse único Deus sendo dividido em 3 pessoas. Aí já se torna uma contradição, né? Então, e daí algo que eu descobri que é bem interessante, né, que vocês citaram aqui, e depois eu fui dar achei no nosso livro da Unicidade, do pastor David Bernard, e fui pesquisar no software bíblico para ver se realmente confirmava e se confirmou. A questão da palavra pessoa, ela na Bíblia nunca está associada a Deus. Ela nunca está associada a Deus. Porque a palavra pessoa, ela está limitando, né, limitando a característica do humano. Entendeu? Então, a palavra pessoa não aparece quando se refere a Deus. O máximo que poderia fazer é referência a Cristo, né, como ser humano, mas como homem. Mas Deus mesmo não tem como limitar ele como uma pessoa. Daí você pega Hebreus 1:3, por exemplo, alguém poderia citar agora. O Filho, nessa tradução, 1:3, o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Só que na tradução mais correta é exata do seu ser. Né? Do seu ser e não pessoa. Eu quero até aproveitar e citar essa questão aqui do livro. David Bernard diz, falando de Deus como uma pessoa não faz jus a ele. A palavra pessoa conota um ser humano com uma personalidade humana, um indivíduo com corpo, alma e espírito. Assim limitamos nossa concepção de Deus se nós o descrevemos como uma pessoa. Olha só. De fato. Então não podemos, já começa por aí. Já começa por aí. E também achei interessante, vi recentemente um teólogo muito estudioso explicando, quando fizeram uma pergunta para ele, né? Como você pode definir Deus? Daí ele falou, olha, esse já é um problema. Porque nós que estamos neste mundo, nós temos 3 elementos que vai nos conceber, ou melhor, nos posicionar, né? Que é massa, tempo e espaço. Para tudo existir nesse mundo, tem que ter esses 3 elementos. A massa em si, né? A matéria, o tempo e o espaço que ela ocupa. Então, Deus está acima disso. Porque Deus criou isso. E quem cria não se sujeita àquilo que ele criou. E daí estudioso até o exemplo. Quem criou o computador não está dentro do computador, mas está fora e usando ele. Né? Muito interessante isso aí. Então, quando nós resumimos ele a pessoa, queremos limitar a pessoa como nós somos,
Não podemos, porque Deus nos criou, ele está acima desse conceito de pessoa. Pessoa se refere a um humano, corpo, alma e espírito. Cristo, sim, como homem, né, ele até foi referenciado como um ser, mas ele como homem. Mas eu agora não posso jamais, então, dizer que Deus são 3 pessoas. Se nenhuma ele pode ser, quem dirá 3? E a pergunta que fica, né, se é um Deus só, dividido em 3 pessoas, né, como é que fica quando essas pessoas estão separadas uma da outra? O que elas são? Não, e pior, dizem que as 3 pessoas na doutrina da Trindade, ouçam bem, as 3 pessoas, elas são coeternas, Coiguais? coiguais, Da mesma Na essência. mesma na essência. mesma essência. Mas E da calma aí, mesma matéria, né? se é da mesma essência, como pode Jesus dizendo que é o Todo-Poderoso? Se ele é Todo-Poderoso, ficou sem poder as outras pessoas. Então já não é na mesma essência. Uhum. É interessante. Como que pode um é inferior ao outro se são coiguais? Já está trazendo uma contradição. É que diz que o filho, a Bíblia vai dizer, ele é menor que o pai. Uhum. Mas é porque é a A humanidade humanidade. submetida A sua própria divindade. à sua própria divindade. Simples. É interessante, partindo desse princípio, quando Jesus fala, o Pai me enviou, por que ele nunca se refere o Espírito Santo me enviou? Se o Espírito Santo é a terceira pessoa, coigual, né, da mesma essência, do mesmo poder, por que ele não enviou também Jesus, só o Pai? Né? Então a gente vai olhando as Escrituras e vai trazendo um conceito único que é verdadeiro. Só existe um Deus, não existe ele dividido em 3 pessoas. Né? As pessoas podem até falar, os teólogos, alguns podem até dizer, tem o conceito da Trindade implícita na Bíblia, mas eu olhando as Escrituras eu não consigo ver. Uhum. Exatamente. E outra questão, além dessa parte racional, que nós abordamos primeiramente, eu vejo que é a origem dessa doutrina. A partir do momento que ela não é bíblica, não está no Antigo Testamento. Aí nós vamos estudar um pouquinho como ela foi criada, né? Então ali, já na questão depois da morte e ressurreição de Cristo, que começa a era da igreja, e que essa igreja, ali principalmente Paulo foi o principal pregador, e outros também no Novo Testamento, sempre vamos ver a questão de um só Deus. Mas daí chegou um momento que começou ali Justino Marte, Irineu Lyon, defendendo a divindade de Cristo, e Tertuliano, já dizendo que o filho é subordinado ao pai. Uhum. E começou essa discussão. Então, depois também levou Atanásio, também a essa ênfase, né, nessa discussão. Então, o governo romano, e o próprio poderio religioso para resolver isso, fizeram o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Isso. E aí já aparece a figura do pai e do filho. Mas estava faltando. E agora? E o Espírito? Aí, Concílio de Constantinopla, tá bom? Que em 381 depois de Cristo, né, o rei Constantino, para poder acomodar a religião junto com o Estado, ele faz esse concílio. E os concílios, nós sabemos, né, eles criaram muitas heresias e problemas, né? E aí é batido o martelo na doutrina da Trindade. Então, vejamos o que? Foi criado, nasceu lá com um homem Tertuliano. E Tertuliano, ele foi depois expulso da igreja, Mohamed. Ele nem mesmo ele ficou na própria doutrina. Ele passou a Naufragou na fé. ele passou a crer que seguia um homem que dizia que era o Paracleto, era o Espírito Santo. Né? E começou a seguir este homem. Então, se eu não me engano, é Diógenes, né? Se eu não estou enganado. Me fugiu o nome dele agora. Começa a seguir esse homem e daqui a pouco Tertuliano está sendo expulso da igreja. Então, quer dizer, que a igreja católica romana absorveu essa doutrina e o próprio fundador dela foi expulso. Então não faz nenhum sentido. É interessante a gente pensar nisso, porque se a Trindade fosse de fato algo real, verdadeiro, inquestionável, porque Deus ele não se revelou aos apóstolos, aos discípulos, com clareza que, não, agora realmente nós somos 3, né? São 3 pessoas distintas da divindade,
né? Cada um com o seu pensamento, cada um com a sua ideia, com a sua vontade. Por que ele não se revelou dessa forma? E a gente observar a origem da Trindade, ela vem bem depois que Apocalipse já estava escrito, né? Que o final das coisas já foram reveladas. Não tinha por que agora vir com uma doutrina diferente do que foi apresentado na Bíblia, nas Escrituras. Então fica bem complicado a gente crer, né, num pensamento, numa ideia formada por a sua origem é pagã e de filosofias humanas. Algo que às vezes eu paro para pensar, né, que se todos os povos pagãos daquela época, até o povo babilônico, eles tinham uma trindade que eles adoravam, né? Por que que, isso me passou na cabeça agora, por que que Deus se permitiria que, 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 que ele fosse adorado da mesma forma que os deuses pagãos, sendo ele sendo o único, né? Por que que Deus se permitiria? E essa foi a defesa. Deus, né, Jeová, no Antigo Testamento, ele sempre falou: ó, não terás outro Deus diante de mim, porque eu sou o único, formei a terra sozinho, não conheço outro Deus. Tá? De maneira nenhuma ele se revela de uma maneira assim de três pessoas, né? Ou dá a entender que haveria três, né? Justamente por isso, eu sou diferente, eu sou o que sou, eu não vou ser igual aos outros. Por isso que ele tanto batia na mesma tecla, né? Nunca haverá, nem antes de mim, nem depois de mim, haverá outro Deus, né? Não se formou nenhum Deus. Aí você observa a necessidade humana, né? E você vê a origem da Trindade, que ela foi uma defesa humana para tentar explicar algo que você não consegue explicar. E daí você olha a história humana, no passado sempre todos os povos adoravam três deuses. A gente vê no Egito, Exato. né, sempre três deuses. A gente vê outras religiões, três deuses e tal. Então, por que nós temos que... Vamos colocar três daqui também. E foi para justificar ali, ou trazer um argumento de Constantino com o Estado, como bem o pastor falou, e colocou ali para ser mais fácil do que você defender algo que realmente é puro e belo. Um único Deus. Porque né, vem sendo trazido, né? Inserido. Inserido, né? Toda essa parte secular, né? De misticismo, né? De três deuses, né? Então isso vem trazendo, de origem pagã, e agora se cria isso também e acaba se igualando, vamos dizer. E só corrigindo, não é Diógenes, é Montano, né? Tertuliano, ele passa a seguir Montano. É um herege que dizia ser o consolador, ele proibindo, exaltando o celibato e condenando o casamento, que foi excomungado da igreja, né? Foi excomungado da igreja. Então, nessa origem pagã, né? Os babilônicos, então nós já falamos sobre isso, né? Os egípcios, o hinduísmo, o budismo, taoísmo, todos eles têm uma trindade. Então, o judaísmo é o diferencial, né? Sim. Então, e acabam seguindo isso. Uma pena que cria-se isso, né? E a igreja cristã acaba absorvendo, né? Porque, na verdade, hoje, grande parte das igrejas evangélicas são trinitarianas, né? São e assim defendem como se fosse uma verdade absoluta, né? Que quem nega a Trindade nega a existência do próprio Deus ou nega a própria palavra de Deus, o que não é verdade, né? Pois ao ler as Escrituras nós vamos observar nela só existe um Deus, que é perfeito, é pleno e é puro. Tanto é que a doutrina da Trindade, ela acaba diminuindo, né? Se eles falam que a Trindade ela é coigual, né? Mas eles mesmos acabam colocando o Pai como o cabeça dessa Trindade, né? E acaba diminuindo os atributos dele que ele é espírito e diminuindo a sua ação de que ele se fez carne, se fez homem, né? No qual é o próprio Deus encarnado. Então, eles mesmos já estão se contradizendo a questão, não estão fazendo ele ser coigual como a própria doutrina deles. Um ponto interessante já nessa questão é quando nós temos, por exemplo, a questão do Espírito Santo. Do Espírito Santo.
né? A verdade, quantos espíritos tem? Aí nós vamos ver que a Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é espírito. Uhum. A Bíblia vai dizer que cita o Espírito Santo. E vemos textos que falam que o Espírito de Cristo, por exemplo, em Atos, Atos capítulo 16, é um exemplo que eu gosto de citar, né? Um dos exemplos, né? Atos capítulo 16. Vai dizer aqui, ó. Em que Paulo ele está querendo fazer a viagem, né? O versículo 7, será? Quando Versículo chegaram 7. a Isso. Mísia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Mas, verso 6, quando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo. Então, verso 6, Espírito Santo, verso 7, Espírito de Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito. Agora, Moé, abre lá Efésios Efésios 4. 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Qual versículo? Versículo 4. 4. Um só Espírito. Então, nós temos o Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Como assim? Se a gente for Então, já é pegar- um problema da doutrina da Trindade, porque nós não cremos. Porque não faz sentido isso, seria contradição bíblica. Eu tenho outro texto aqui que, com relação a isso aí, Romanos 8, versículo 9, que diz assim, ó: Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Cristo. E é um só Espírito. É Um só Espírito. E a gente vai para João também, capítulo 4, a gente claramente lá fala que Deus é Espírito, né? Então, só que eu também entendo, pastor, porque assim, quando você traz um contexto, um conceito, na verdade, que não é verdadeiro, você vai ter que usar de vários argumentos para justificar aquilo que não é verdadeiro. E acaba trazendo contradição. Acaba trazendo um problema muito grande, né? Para o irmão que está ali em Cristo, tentando servir a Deus, e ele acaba sendo confundido na mente. E agora? Porque daí vão aparecer novas confusões. Quer ver uma outra que não tem como o trinitariano explicar? Quem que morreu na cruz? É uma pergunta que tem que ser feita. Quem morreu na cruz? O Pai, o Filho ou o Espírito? Uhum. Quem que o trinitariano vai responder? E todos nós? O Filho. Mas calma aí. Se na doutrina da Trindade é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. E se é Deus, como que Deus vai morrer? Não tem como. Não tem. A doutrina da Trindade não consegue explicar daí a cruz. Por quê? O que nós cremos? Que não foi o Pai que morreu na cruz. Não foi Deus que Sim. morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Cristo, o O homem. homem. Que estava o quê? Era o escritório de Deus na terra. Uhum. O tabernáculo de Deus na terra. Então, quem morreu é o Filho, como a Bíblia diz. O homem. E depois ressuscitou. Uhum. E é interessante, se a gente for pegar esse ponto de vista, a gente observa que na Terra nunca é visto Deus Filho. Não. Na Escritura não tem Deus Não Filho. existe esse termo. Né? Sempre é mencionado Filho de Deus, mas Deus Filho não tem. E essa palavra, né, Deus Filho, ela veio justamente muitos anos depois, né, da igreja primitiva, da origem da igreja. Então, é complicado você crer, né, em algo que não é bíblico. Outra questão que não tem como nós crer na Trindade, porque eles vão defender que
Cristo, o Filho, é Deus, né? O Filho é Deus. E nós cremos que Deus estava em Cristo, né? Então, o Filho de Deus, ele manifestava tanto a divindade como a A humanidade. humanidade. Mas quem morreu na cruz foi a humanidade, Uhum. ok? Aí faz sentido, ok? Mas temos outro problema. Se ele é Deus, se o Filho é um outro Deus e não é o mesmo, é um outro Deus, quando que ele passou a existir? Quando que ele passou a existir? Porque se ele não sempre existiu, então ele não é Deus, porque para ser Deus tem que ser eterno. eterno. E ser eterno não tem começo nem fim. Uhum. Mas o que diz Gálatas 4:4? Lê para nós. Vamos lá. Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, o filho nasceu de uma mulher, então já não é Deus. E se também a Bíblia vai dizer que o filho, ele é o quê? Unigênito. Gênito. Ou seja, o único que foi criado. Se ele foi criado, não pode ser Deus. E entra em contradição com a própria fala, né? Que eles falam que foi o pai que falou, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Né? Deixa muito claro, Isso. né? Que Jesus foi gerado em Ele algum foi gerado. momento. Hoje te gerei, então ele não é Deus. Deus não pode ser gerado. Então, fica difícil você defender essa visão, esse Não tem entendimento. como. E por isso que a gente falou no início, né? As coisas de Deus, elas têm que ser com clareza, com entendimento. Até para você saber quem adora. Eu vou orar pelo Pai, eu vou orar por Filho, eu vou orar por Espírito Santo. Isso. E daí fica aquela confusão, você não consegue nem adorar Deus de verdade. E aí eu já vi pessoas sinceras falando isso. Olha, eu tenho dificuldade. Até no programa aqui, alguém comentou isso. Sim. Quantas pessoas, quando a gente vai Eu não- conversar a respeito da Eu palavra... tenho esse conflito dentro de mim. E dou razão. Qual o conflito? Quando eu vou orar, eu gosto mais de adorar o filho. Mas eu acho que o pai não está gostando. Uhum. Mas o Senhor disse, somente a mim adorarás. Como que eu vou cumprir esse texto se agora me é apresentado 3? Eu tenho que adorar o Espírito. E já vi outros pregadores dizendo, não, você não pode adorar o Espírito. Mas ele não é Deus? Na doutrina de vocês? Ele tem que ser adorado. Então, veja, não, é outro motivo pelo qual nós não cremos na Trindade. Eu não consigo estabelecer uma relação de adoração verdadeira e completa. Porque se Deus mandou eu amar Ele de todo o meu coração, o Deus do Antigo Testamento, o Pai, o Criador, como que eu vou amar o Filho? Se daí eu já estou dividindo meu coração. A nossa... A não ser que seja o mesmo ser, Uhum. o mesmo Senhor. Exatamente. Exatamente. Porque a nossa mente humana, ela não consegue estabelecer um mesmo amor, sendo que se você pensar 3 pessoas, quem que eu vou amar mais? Qual deles eu vou adorar? Que nem eu sou um desses que, quando ia orar, quando eu era jovem, frequentava o catolicismo, quando eu ia dobrar meus joelhos, eu fazia as mesmas petições, primeiro pro Deus Pai, depois pro Deus Filho, depois o Espírito Santo e depois para Deus ainda. Para você ver como a minha mente já estava bagunçada em questão Sim. de para quem que eu vou orar, né? E é interessante porque o próprio tema, o próprio título que eles dão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é um único Deus dividido em 3 pessoas. Então eu não tenho como, nesse pensamento, chamar Deus Filho. Porque ele só é Deus quando está com os 3 juntos. Então, quando ele está sozinho, ele não pode ser Deus, porque falta 2 partes. Então, o próprio título que eles dão, Deus Pai, Deus Já Filho e tá Deus furado. Espírito, já está se contradizendo. Exatamente. Outra questão, vamos lá. Para ser Deus, precisa ser eterno, que nós já vimos que já quebra a doutrina da Trindade. Mas para ser Deus, também há atributos que são essenciais, nós sabemos. São 3 básicos. Tem que ser onipotente, onipresente e onisciente. Vamos pegar onisciente só. Só isso já desmistifica tudo. O que é onisciente? Que sabe Todas Todas as coisas. todas as coisas. Aquilo que vai acontecer, aquilo que já aconteceu, Isso. tudo. Mas Jesus falou o quê? Não sabia O nem a tempo hora. e a hora, Hum. ninguém sabe, nem o filho, só o pai. Só o Pai. Então ele não é Deus.
E vamos pensar A não ser, qual a explicação então? Que estava falando como? homem. Como Homem, exatamente. Um outro ponto, pegando esse gancho, pastor, quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, Deus não pode ser tentado. Exato. Como que o Satanás foi tentar Perfeito. Jesus? Tá lá em Tiago. Né? Deus a ninguém tenta e ninguém pode ser tentado. Perfeito. Então, não pode o filho ser Deus filho. Né? Então, é por essas razões que não tem como crer, né, nessa filosofia, nesse conceito criado pelo homem. Né? Exatamente. Ao contrário, que a unicidade ela não foi criada, ela não foi inventada, ela não foi entrado de um debate, vamos sentar aqui, vamos procurar entender melhor. Não. O próprio contexto da Bíblia vai trazer para nós que Deus ele é um. Né? Manifesto, sim, né? Com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Papéis diferentes. Né? Aí sim você consegue trazer coerência nas Escrituras. Outro motivo, Moncaio, porque eu não creio na Trindade. Porque na doutrina da Trindade, ela... Deixa eu fazer uma pergunta antes, então, para quem está assistindo pensar, antes de eu falar aqui. Está Jesus na divindade ou a divindade está em Jesus? É uma pergunta que faz toda a diferença. Está Jesus na divindade ou a divindade está em Jesus? Para o trinitariano, Jesus está na divindade, que você falou. Ele é um elemento que faz parte. Sim. Mas isso não é bíblico. O que diz Colossenses 1:9, por favor, e 2:9? Vamos abrir lá. Acho que é 1:19, desculpe. 1:19 e 2:9. 1:19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude nele. Então a Não era uma divindade parte. estava em Jesus. Uhum. Agora veja 2:9. 2:9 aqui, ó. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Somente em Cristo o homem Habita. corporalmente toda a plenitude da divindade. 2 Coríntios, por favor, capítulo 5. A reconciliação, né? Isso. Até ia citar Verso 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Olha lá. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Cristo é o corpo, como essa xícara. Deus, a divindade, estava em Cristo. Nós não conseguimos ver o que está aqui dentro. Nós vemos na face de Cristo. Ele é a expressa imagem De todo o seu ser. de todo o seu ser. Hebreus 1:3. Isso. Então, ali, nós não conseguimos ver ele, porque quem vê Deus morre. Mas nós estávamos vendo ali o tabernáculo de Deus, né? Cristo. Então, tá aí, ó. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Exato. Não tem como crer que há três deuses. Está claro aqui. E não há contradição na explicação unicista. A gente não precisa ficar forçando o texto para tentar achar alguma coisa para justificar a ideia de um pensamento. Para você ver como ali na época ali também, Felipe teve essa dúvida, né? Ficava ali, mas Senhor, então mostra-nos o Pai, né? E ele disse, né? Estou há tanto tempo convosco, Felipe. Desde agora, não me conhece. Ó, você veja que a pergunta de Felipe, ela é autêntica, né? E é uma boa pergunta que Felipe faz. Claro. E é a pergunta que a maioria dos trinitarianos se fazem, mas não tem a resposta. Porque eu quero ver o Pai, quero ver o Filho, quero ver o Espírito Santo. E quem eu adoro, quem eu busco, né? Por isso que Felipe, já naquela época, me mostra o Pai. Porque eu preciso ver. Se são pessoas diferentes, eu quero ver. Ele falou, tanto tempo convosco. Eu tô aqui, Felipe. E Felipe não indaga mais. Não fica questionando mais. Ele fala ainda, desde agora vós o conheceis e o vistes. Tô falando do Pai, né? Então, porque ele estava ali, em forma visível. Visível. Não cremos na Trindade também porque
não há 3 tronos no céu. O Boa, Apocalipse vai dizer claramente. que é um só Que é trono. um trono. E o Cordeiro está nesse trono. Jesus reina nesse trono. Mas como que pode? Como que pode? Se é um trono. Mas e o trono do Pai e do Filho? Será que ficou tudo sentado, esmagadinho no mesmo trono? Né, como alguns falam, é um trono, não é nem um trono, é um sofá, né? Grandão para os 3 sentarem, né? É que Não tem no lógica. texto diz, ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Né? Então é um trono só, não há 3 tronos, né? E obviamente ali vai aparecer em Apocalipse, que nós já vimos em outros programas, né? Uhum. A figura, né, do cordeiro, cordeiro. a figura do leão, entendeu? Mas é o troféu de Deus, o homem Cristo, né? Que desceu, que viveu nesse mundo, né? Que se formou nesse mundo e Deus assim veio esse mundo na pessoa de Cristo para nos salvar. Então, lá quando se fala do cordeiro, do corpo de Cristo, que nós também já estudamos, que nós cremos que ele ascendeu ao céu e está ali, na qual ele usará esse corpo para voltar, né, para poder ser visível, por exemplo, ou para podermos olharmos, né, na imagem Uhum. ali do Filho, do seu grande ato de poder, né, Uhum. para salvar, mas não se confunde com 3. Tanto é que ele se compara o corpo dele com o templo, né? Porque ele fala, destruirei esse templo e ao 3º dia eu o reconstruirei. E ali no mesmo texto ainda fala que ele estava falando do seu próprio corpo. Ou seja, ele fala, eu mesmo o reconstruirei. Porque tem texto que fala que o Pai o ressuscitou, né? Então ali por isso prova que nós estamos falando da mesma pessoa, né? Sim. E não cremos também na Trindade, porque a Trindade não consegue explicar quem que ressuscitou a Cristo Jesus. Olha lá, pode ler para nós? Qual o texto, Lopes? Efésios 1:20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos céus. Então ele está falando do Pai. Uhum. Então, segundo esse texto, é o Pai que ressuscitou. Caio, lê para nós lá João 2:19 ao 21. E depois Everton, Romanos 8:11. O que diz João 2:19 21? Jesus lhes respondeu, destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi construído este templo e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Então, eu vou reconstruir. Eu. E tem texto que vai dizer, eu ressuscitei dos mortos. Né? Que eu ressuscitei, eu venci a morte. E o que diz Romanos 8:11? 8:11 vai falar assim, se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu espírito em quem vós habita. Então, aí está dizendo que quem que ressuscitou Cristo? O espírito. O Espírito. Uhum. Mas, ué, Quem que ressuscitou quem agora? ué. Quem E que quem é o ressuscitou? Pai, na verdade? Aproveitando o gancho. Que- Maria Aham. concebeu do... Espírito Santo. Então, o Pai de Jesus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, né, Mateus 1:20, que quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Sim. Se foi gerado pelo Espírito, logo o Filho chamava o Espírito de Pai. A sua humanidade... Então, mas isso não cabe na doutrina da Trindade, né? Porque Não. o Espírito Santo é a terceira pessoa. É a terceira. Então, o pai de Jesus não é o pai Não, como pai. eles chamam do Olha próprio que Deus confusão. Pai, né? Porque eles chamam de pai, justamente porque tem Jesus, Meu Deus Deus, Filho. Que confusão. É Então, verdade. eles mesmos acabam se entrando num emaranhado que não conseguem se explicar e acabam falando, é um mistério. Como diz o carioca, é um mistério. Né? Então é complicado. Um outro ponto que eu acho que, porque não cremos na Trindade, é que toda vez no Novo Testamento, a maioria das vezes, parece que o Espírito Santo é deixado de lado. Né? Eu e o Pai somos um. Né? Várias vezes Jesus Isso. traz um argumento, o Boa. Pai me enviou, eu estou falando aquilo que o Pai me falou,
ou alguma coisa nesse sentido, e nunca traz como se o Espírito Santo estivesse fazendo alguma coisa, né? Ou enviado, ou estivesse junto nessa ação dos três, se são os três juntos, né? Então fica bem complicado. Bem Exatamente. complicado. Olha, cada vez não dá para entender nada da Trindade. Verdade. Aí eu olho assim, me pergunto assim, como que esses teólogos que estudam, examinam, falam que está implícito um conceito que não tem como se explicar. Que conceito é esse que tem que não dá para explicar? Porque daí, quando nós estudamos as falas de Cristo com muito cuidado, ele vai se intitular como Deus. Paulo também, João, Pedro, nas suas cartas, vai fazer referência como Deus. Tomé. Tomé. Tomé é um caso bem claro, né? Que primeiro ele duvidou em João ali 20, né? Uhum. E depois, quando Cristo se apresenta dele, ele fala, Deus meu, Deus meu. Ele fala, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Então, e Cristo aceitou plenamente, né? Ele aceitou. Então, Cristo se intitula como Deus, os escritores do Novo Testamento vão chamar como Deus, mas se eu não entender se eu entender, desculpe, que ele é um segundo Deus nessa Trindade, já cai por terra tudo que Cristo mesmo ele tem um reino limitado de tempo, né? Quando ele recebeu, ele vai entregar isso. Então, o reino já não faz sentido. Tem momentos que ele não sabe, tem momentos que ele tem fome, tem sede, ele morre na cruz. Então, não faz sentido. A não ser a única maneira de explicar a Bíblia em tudo isso é eu sabendo de que nós estamos falando do mesmo ser, do mesmo Senhor, que se manifestou dentro de um corpo, que é Cristo. Exatamente. Então, Jesus Cristo é Deus. Era Deus dentro do barro, Deus dentro do homem. O Emanuel. O Emanuel, entendeu? Que é o Espírito de Deus que estava nele. Que Deus é Espírito. Então, não há de se crer diferente. E essa confusão que fazem, por quê? Porque daí não queriam aceitar a divindade de Cristo. Então, eles tiveram que criar algo e depois se perdeu, né? Não, mas ele é Deus também. Então agora, como não tem como explicar, agora dizemos que não é. E ele é, na verdade, também Deus, então vamos ter que ter três aí para acomodar todo mundo, né? E daí isso casou também, né, com o politeísmo romano e se criou essa doutrina. É interessante. E assim, não só a questão da Trindade, mas alguma linha de pensamento também, que daí tira a terceira pessoa da Trindade e cria um dualismo, que também não é bíblico, né? Que também não é bíblico. A gente também tem que cuidar com essa linha de Os pensamento. testemunhos de Jeová, né? Eu defendem o acredito que dualismo. sim. Então, temos que cuidar também com essa linha de pensamento, que não é bíblica, né? Porque a Bíblia sempre traz que Deus, ele é um, É um. né? Um todo-poderoso. Isso. Né? Porque existe o binitarianismo também, né? Que eles creem que o pai e o filho compartilham de um mesmo espírito, mas só há duas pessoas, que seria o pai e o filho. Não sei se já foram mais a fundo nesse assunto. E tem outros que vão além. Tem o unitarismo, também esqueci o nome, unitarismo rigoroso, algo assim, que daí não crê que Jesus é Deus. É Deus Deus. é só o Pai, ele foi um homem lá, Um inspirado profeta, por Deus. né? Alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as linhas de pensamento, com as linhas teológicas que estão surgindo, para que a gente não venha se afastar da origem bíblica, daquilo que Deus revelou para nós, né? Que está aqui. E pensando nisso, e a gente observa que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, não faz nenhum sentido Deus não falar para o escritor, olha, escreve aí que eu sou três. Né? Não deixar claro esse pensamento, se realmente fosse. Não tem uma formalização, né? Uhum. Porque ele já havia deixado claro no passado que ele era um. Então não faz sentido na mente de Deus também agora, coloque que eu sou três. Se ele já se revelou sendo um. Ele não muda, ele não tem sombra, não tem variação. Não cremos também na Trindade, porque ela se torna, na sua essência, um politeísmo, né? E daí eu quero ler aqui o texto de 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro.
E estamos naquele que é verdadeiro, isto é. Ouça bem, ouvinte, agora, ó. Isto é, naquele que é verdadeiro. Ouça bem, ó. Vou olhar aqui para a câmera agora, ó. Isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha aí. E olha aqui, ó, para fugir disso, ó. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se afaste A minha tá escrita: cautelai-vos dos falsos dos deuses. falsos deuses. Exato. E trazendo esse contexto desse texto, né, o que é verdadeiro? Né? O que a Bíblia fala ou que depois de 300 anos um grupo de pessoas se reuniu e estabeleceu como uma regra, né, como uma base, como um dogma da igreja? Eu prefiro ficar com a verdade, com a Bíblia. Por uma simples disputa, né? De querer definir o logos. Sim. E se nós podemos gravar um episódio só sobre isso, mas se nós pegarmos os atributos e até títulos dados a Deus no Antigo Testamento, né, por exemplo, como Criador, Todo-Poderoso, o que sara, né, o que perdoa pecados. Vocês vão estar vendo tudo isso, você vai Salva. encontrar sempre tudo isso em Cristo Cristo. Jesus. Uhum. Então, ou nós estamos falando do mesmo ser, ou a Bíblia está se contradizendo. Exatamente. Não tem como explicar diferente isso daí, né? Só o fato da gente pegar ali o texto que fala, eu sou o primeiro e o último, né, no Velho Testamento. O próprio Deus falando, Jeová, no Antigo Testamento, né? O Senhor do Tetagrama falando. E a gente olha em Apocalipse, Jesus pega e fala também, eu sou o primeiro e o último. Sou o alfa e o Né? ômega, Sou o alfa e né? o ômega. Não tem dois primeiros, não existe dois primeiros, né? Também não tem dois últimos. Não entra esse contexto. E Deus, ele sabe a nossa limitação. Por isso que ele também deixou claro, eu sou o primeiro, eu sou o último. Não vai ter nenhum no meio disso. Sim. E também não cremos na Trindade, porque ela vai trazer, no meu ver, uma injustiça. Estaria uma injustiça, né? Que Deus que me perdoe, né? Mas querendo explicar isso, né? Jamais eu poderia falar isso, trazendo uma injustiça da parte de Deus. Porque ele criou o homem. Uhum. O homem estragou, trouxe o pecado. E agora ele vai, mandar um outro Deus para resolver o problema? Sim. Terceirização. Terceirizar, não. Foi ele mesmo veio. Né? Ele mesmo veio em Cristo Jesus. Exatamente. Em Cristo Jesus. Como que você vai dizer que um Deus que é amor, que criou o homem, mas daí vai lá e envia outra pessoa, vai lá e paga lá os pecados? E daí isso é tão maravilhoso, porque quando eu olho para o sacrifício de Cristo na cruz, eu vejo que é o Deus vivo que estava ali fazendo isso por mim. Ele se submeteu a tudo isso por nós. Aí você vê realmente o amor dele por Meu nós, Deus, né? é diferente. É totalmente diferente. Atos 20, 28, né? Isso. Atos 20, 28. Que o Espírito estava ali nos comprando com seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. O Espírito não tem sangue. Deus Mas não tem como, sangue. como que ele faria isso, né? Então muda a nossa adoração, revela e faz entendimento de todos os textos da Bíblia, quando passo a entender isso, e explode o amor de Deus sobre nós. Né? Quando a gente consegue entender isso, a gente fala, meu Deus, não tem como não tem como adorar esse Deus, não tem como amar ele, né? É por isso que transformar o mundo com a renovação do nosso entendimento. Mas agora, eu creio que é importante a gente citar isso, tem muitas pessoas sinceras e boas pessoas, homens e mulheres de Deus, irmão Caio, irmão Everton, que estão em igrejas trinitarianas e não sabem que estão numa igreja trinitariana. Porque se você perguntar para ele, você crê que Jesus é Deus? Ele vai dizer que sim. Você crê que Deus é um só? Sim. Mas ele não sabe explicar os dogmas da igreja que ele tá seguindo. Uhum. Ele simplesmente gosta da igreja, simpatiza com o pastor, com aquela igreja, mas quando ele vai a fundo lá nos dogmas, né, na regra de fé, no estatuto daquela igreja, vai ser apresentada uma doutrina que não é bíblica. E do mesma maneira,
eu vou dizer para vocês, há irmãos em nossas igrejas que não sabem explicar a unicidade Sim. e nem rebater a Trindade. Mas ele também simpatizou, crê naqueles que estão pregando, esses homens sabem, é verdade, estão falando, faz sentido, mas não sabe. E a proposta aqui é: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quem está nos ouvindo, que você não consegue entender isso que nós estamos falando ainda, há dúvida no seu coração, não se culpe por isso. Porque você foi anos e meses, e até na escola, de repente, no catecismo que você fez, na tua escola, na igreja que você frequentou, sempre foi falado de 3 deuses. Os quadros dos artistas pintam a Trindade. Mas peça a Deus, na sinceridade do teu coração: Senhor, se tu mesmo é um só, Jesus Cristo é Deus, revela para mim. Aí Deus vai abrir o seu entendimento como abriu dos discípulos. Exatamente. Porque ele vai se revelar a você. Então é muito sério isso que eu estou falando, né? No Espírito a você. Peça para ele abrir seu entendimento. Tá bom? Antes de você ficar condenando o que está sendo falado, ou ouvir o que homens condenam sem dar uma explicação, tenha uma oração sincera com Deus. Peça para ele te revelar, abrir o teu entendimento, se revelar a você como esse Deus único e verdadeiro, como fez conosco, né? Louvado seja ele por isso. É interessante porque, assim, quando a pessoa vai a primeira vez à igreja, seja qualquer igreja, né? Ela não conhece a verdade, não conhece nada a respeito. Digamos que a pessoa nunca conheceu nada, nunca frequentou igreja nenhuma. Ela vai em uma igreja. Ela entrou naquela igreja, ela vai entrar naquilo que a igreja crê e processa como fé. Então, imagino eu que tem muitas pessoas que estão hoje, são trinitarianas, têm essa visão, têm essa fé, foi porque se converteram ali. De repente, se ela se convertesse numa igreja unicista, ela iria ser unicista e estaria defendendo a unicidade, né? Mas como o pastor bem disse, né, busca a Deus, dobra seu joelho na sua intimidade e ele vai se revelar a ti, né? Ele vai se mostrar como ele realmente é. Sim. E todos os versículos são plenamente explicados. Alguns concordo que possam ter uma dificuldade. Às vezes os tradutores também, eles foram um pouco inclinados a querer dar vazão à ideia do trinitarianismo, né? Porque vieram depois os tradutores, muitos deles da língua portuguesa principalmente. Mas você recorrendo aos originais, né? Recorrendo ao idioma original, recorrendo a bíblias, traduções agora ainda mais, cada vez mais fidedignas, né? Mas principalmente com a ajuda do Espírito Santo, vai entender isso e ver que Jesus Cristo é Deus, há um só Deus, né? Que ele estava em Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, né? Então, não há 3 deuses. Não há 3 deuses. Então, não tem como crer. Moncai, devolvendo aqui a pergunta já, não há como crer por tudo que nós temos exposto, porque a doutrina da Trindade é uma doutrina criada por homens, tá bom? Começando a partir do Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo. Uhum. Não tem como crer porque ela foge das Escrituras. Não tem mesmo. E fora que também, se você for abordar vários textos, tanto se for olhar para os lados das profecias do Antigo Testamento, que Deus mesmo falava que andarei no meio do meu povo, disputarão minhas vestes, e Orarão e chorarão para Chorarão. aquele que Os transpassaram. transpassaram. fui trocado por 30 moedas. E tudo isso se cumpriu em Jesus. Jesus. O Deus do Antigo Testamento já mostrando que ele iria vir pessoalmente andar na terra, né? E seria uma contradição Deus falar, né? Eu vou me transpassar, vão chorar por mim e tal, e agora não é ele, é outro. É uma outra pessoa, Boa. né? Então seria uma contradição bíblica, né? Sim. É por isso que o que a Bíblia fala, né, em Efésios 4:4, até eu vou ler aqui, né? Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só né? Deus, aí uma Um só Pai. fé. Um só Deus, o Essa Pai. é a base da fé. Um só Deus. Isso aí. Amém. Então, existem também alguns textos que nós podemos abordar aqui também, que
que acabam no Novo Testamento se contradizendo, que eles acabam se contradizendo na questão da doutrina da Trindade ou do porquê. Porque nós temos que saber identificar nos textos as falas de Jesus ali, no momento quando ele fala como homem e nos momentos que ele fala como Deus, né? Que eu até separei os 2 textos aqui, um deles que é, deixa eu abrir aqui, João 14. Um texto que eu gostaria de usar como exemplo aqui, por exemplo: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco." Então aqui fala que o Pai enviará, né? João 14,16. Né? Isso. Agora, quando você vai lá em João, por exemplo, 16, 7, "Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu enviarei." Engenharia. Para você ver como existem textos que, se você for analisar na doutrina da Trindade, não tem explicação, porque ele está se contradizendo. E aqui, no caso, na doutrina da unicidade, nós conseguimos explicar esses Sim. textos dizendo da sua natureza humana, quando ele fala como homem e quando ele fala como o próprio Deus, né? E não precisamos dizer que é mistério, né? Não precisamos dizer que é mistério. Isso. É interessante o ouvinte assistir os episódios que a gente vai falar sobre a filiação, né, de Cristo, sobre O Filho de Deus. o Filho de Deus, para poder entender melhor essa ideia, né, daquilo que o irmão Caio acabou de passar, A direita né, de Deus. a direita de Deus. Você vai ter uma clareza melhor, um entendimento melhor, né, mais profundo ali, né? Sim. E é verdade isso que o irmão falou, né? É muito revelador isso, né? Amém. Então, finalizamos? Eu creio que está bem explicado, né? Eu acredito que a gente abordou bem, né? Eu só quero dizer uma coisa. Ah, Eu já não creio na Trindade, mas agora, depois desse episódio, eu não creio menos ainda. não tem chance nenhuma, né? Hoje tem uma trindade apresentando. E é interessante que quando a gente começa a ler as escrituras, né, a gente está fazendo o nosso devocional, a gente olha ali e fala assim, meu Deus, realmente Deus é um, não tem... É maravilhoso, é tremendo, né? Maravilhoso. E Amém. Deus revela a nós, né? Ah, que benção. Obrigado, irmão Caio. Deus Amém. abençoe. Então, finalizando aqui, eu gostaria de agradecer aqui, porque para mim é uma honra estar aqui para ouvir os irmãos falar sobre a unicidade de Deus, a qual é uma doutrina que eu amo muito, né? E gostaria de dar uma saudação final, irmão Everton. Quero agradecer a cada um que acompanhou esse estudo, esse podcast, né? Obrigado, que Deus te abençoe, que continue abrindo o teu entendimento. É uma bênção poder chegar aí até a sua casa, junto contigo, e falar um pouquinho de Deus, né? Amém. Quer dar uma saudação final, pastor? Sim, reforçando aí, ó. Vai no chat, pergunte, venha sugerir para nós versículos que você não entende ou acha difícil ou importante para nós explicarmos para os próximos episódios. Estamos aí abertos a sugestões e a desafios, tá bom? E que o Espírito Santo de Deus se revele a você, mostrando quem é o verdadeiro Deus. Amém. É uma gratidão estar aqui, então. E, irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Deus abençoe a todos.